Então, boa noite. Então, a gente está junto mais uma terça para a gente ir seguindo a contemplação das preliminares do Vajrayana, né? Então, a gente está agora e vai iniciar o capítulo sobre o karma. Nós estamos na terceira qualidade, na terceira pensamento preliminar, né? Terceiro pensamento que transforma a mente. Então, a gente vai hoje começar o capítulo do karma. Mas antes, a gente vai fazer as nossas preces, né? Renovar nossa intenção. E aí minha sugestão hoje, como a gente vai demorar talvez uns 2 ou 3 encontros ainda lendo o conteúdo sobre o karma, que é um pouco mais longo no livro que a gente, no Portão da Prática Budista, depois também tem um comentário sobre o Nondo, que a gente vai olhar. Eu vou trazer também algumas passagenzinhas do Miguel Rinpoche no Transformando Confusão em Clareza, alguns pontinhos. É um tema muito extenso, karma, a gente não vai cobrir, a gente vai só dar um sobrevoo, certo? Seguindo a lógica do Shagdu, que a intenção dele apresentar é como preliminares para o Vajrayana, que o foco principal do coisa também é ele apresentar o caminho do Vajrayana, né? Então a gente vai ver mais à frente. Nós estamos agora nas preliminares comuns, que são os 4 pensamentos. Então a gente vai fazer isso. Aí eu queria aproveitar esse encontro dessa terça e o próximo encontro para a gente rever as duas meditações dos 2 pensamentos anteriores. Então hoje a gente vai ver a vida humana preciosa, a gente faz aquela meditação guiada do Shagdu, vida humana preciosa, para a gente não perder, né? Trazer de volta. Na próxima terça a gente faz o da impermanência. Aí é o tempo que a gente vai terminando do karma para depois fazer a, a, a meditação guiada que o Shagdu propõe para a gente contemplar o karma, tá bom? Então tá certo. Então vamos seguir aqui. Eu vou. Viviane chegou também, Miriam. Boa noite, meninas. Vocês estão chegando aí, mas já vou estar fechando aqui os microfones, depois a gente conversa. E a gente vai seguir então para as preces. Deixa eu compartilhar. Eu tô com meu quadril, meu dolorido aqui. Sansara, karma. Esse tema do karma é muito interessante. A gente vai ver, né? Então tá bom. Então, queridos, vamos soltar então as nossas preocupações, as nossas expectativas, deixar o nosso corpo, deixar a nossa mente aberta no momento presente, deixar nossa atenção, né, permear o nosso corpo, a nossa respiração. Por alguns instantes a gente sente, relaxa o corpo, relaxa as tensões, sente onde o corpo está ancorado. Umas 2 ou 3 respirações profundas, a gente vai soltando as energias sutis que ficam estagnadas no nosso corpo. A energia do apego, a energia da aversão e a energia da confusão. A gente se permite soltar, deixar o corpo quieto, relaxado. Nossa respiração, então, fluindo naturalmente. Nesse lugar de calma, de quietude, de abertura, presença. A gente, então, olhando para a imagem de Guru Rinpoche, a gente se coloca diante, né, da nossa, né, das causas e condições que nos trazem, né, aqui toda terça-feira, para a gente seguir praticando, seguir estudando, seguir contemplando, meditando esses ensinamentos preciosos. Que a gente possa cada dia, cada vez que a gente encontrar esses ensinamentos, a gente realmente remover nossos obstáculos para a compreensão e para a realização deles. A gente começa lembrando, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente como uma contemplação muito poderosa, essencial, fundamental, para que o nosso caminho realmente se desdobre.
se abra. A gente lembra, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano, de tantos outros que esse contínuo mental já manifestou, esse precioso renascimento humano, e todas as suas facilidades e vantagens são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra, regozija com a nossa vida humana preciosa. A gente aprecia todas as causas e condições que estão nas nossas mãos agora, facilitando nossa conexão com o Buda, com o Dharma, com a Sangha, com o caminho genuíno. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Todos os fenômenos são como ondas no oceano, surgem e cessam a cada momento, em constante mudança. Então a gente se abre para reconhecer essa natureza, a natureza impermanente de todos os fenômenos, em especial fenômenos ligados ao nossa experiência pessoal, interna, interior, né? Nosso corpo, nossas sensações, nossa mente, pensamentos, imagens, emoções. Tudo isso está em constante mudança e também todas as circunstâncias ao nosso redor. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como momento de prática, acolhendo todas as mudanças, todas as transformações, nos preparando, né, para o momento da transformação última dessa vida, solução dos elementos. A gente chama de morte. Não perdemos tempo. Mas aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente, todas as causas e condições que fazem surgir os fenômenos. A gente aprofunda a compreensão do karma, a lei de causa e efeito, o poder da intenção, transforma a nossa mente, com ela a nossa experiência. Então, a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, procurando nos vincular a ações positivas e evitar ações negativas. E, por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. A gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento. Sofrimento da mudança, sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento mais óbvio, mas também o sofrimento da mudança, da impermanência, um sofrimento sutil, que a gente não se dá conta que a gente cria a partir da nossa felicidade dependente dos nossos apegos, em busca de uma felicidade condicionada. Mas, por fim, a gente vai compreender a natureza mais sutil do sofrimento, o sofrimento que permeia tudo, o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza da experiência. E com essa ignorância surge a delusão, que é a apreensão incorreta da realidade, deludida, a apreensão deludida da nossa experiência, distorcida. Então, ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado,
possa toda a nossa energia ser direcionada para esse caminho que vai liberar a nossa mente, também a mente de todos os seres dessa confusão. Mas por isso, primeiro a gente precisa liberar a nossa própria mente. Então, com isso, a gente reforça o nosso voto de refúgio, renova nosso voto de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A gente começa a nossa prática com a generosidade, mas a gente vai avançando. Generosidade, ética, paciência, energia constante, esforço jubiloso, concentração e sabedoria. Sangye chedan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye druparsho Sangye chodam tsaki choknam lam janchu bardu dani kyatsu chi dagi jinsogi pesonam kim drola pentir sangye druparsho. Então, tendo contemplado os 4 pensamentos, renovado nosso voto de refúgio bodhicitta, natural surge em nós essa energia que aspira, né, que é a bodhicitta relativa, né, a bodhicitta da aspiração, que todos os seres, não só nós, mas todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez, completa lucidez, que nós e todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância e a delusão. Nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, a alegria genuína que surge da prática de amor e compaixão, e que nós, todos os seres, permaneçamos em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Que a gente possa acessar essa verdadeira paz que vem numa mente amorosa, compassiva, bem-aventurada. Então a gente pede para Guru Rinpoche, simbolizando nossos lamas, toda a linhagem viva, desde até Guru Rinpoche, de Guru Rinpoche até o Buda Shakyamuni nessa nossa era, que a gente possa realmente nos conectarmos com as bênçãos dessa linhagem, né, que está chegando para nós, estamos tocando nossos corações, nossas mentes, para que todos os nossos obstáculos sejam removidos, todo o nosso karma seja purificado, e que a gente possa realmente realizar nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Enquanto a gente faz a prece, a gente imagina bênçãos vindo do coração de Guru Rinpoche, na forma das 5 luzes de sabedoria irradiando na nossa direção, na direção de todos os seres, a gente pode imaginar. Todos os seres que a gente conhece, que a gente também não conhece, que a gente aspira que sejam beneficiados por um caminho de lucidez. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum.
Orgenyugi nujansan Pemage sadom polayat seichugi Nyudrune Pemajun Jesudra Kurdukandro Mampekor que Jesu dadru ki jengiloptir sheksuso Guru Pema Siddhi Orgenyu Ginu Jansam Pemage Sandom Polayat Seichagi Nudrune Pema Jun Jesudra Kurdukadru Mampekor que Jesu que Jengeloptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Então, tendo recebido essas bênçãos diretamente do coração de Bruno Puxê, o nosso corpo, fala e mente, removendo todos os nossos obstáculos, nosso e de todos vocês. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, numa esfera luminosa, radiante, com os 5 aspectos da sabedoria primordial, 5 sabedorias, que não são 5 coisas separadas, mas são 5 aspectos da sabedoria primordial. Essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça, a gente pode imaginar que ela também vai para o topo da cabeça de todos os seres, em especial aqueles que agora, nesse momento, estão mais presentes em nossa mente, sejam próximos ou distantes. Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente sente essa radiância a partir do nosso próprio coração, inundando nosso corpo, nossa fala e a nossa mente, e direcionando para tudo e todos que a gente contactar, todas as coisas, todo o nosso ambiente, todos os seres com que a gente contacta. Pode sentir essa radiância a partir do nosso próprio coração, tocando todas as coisas, todos os seres. Também com essas bênçãos, desse lugar, quietude e sabedoria, que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje, lembrando da instrução, da contemplação da vida humana preciosa, ensinada por Shagdu Rinpoche nesse estudo que a gente está fazendo. Desse lugar de abertura, de vivacidade, de presença, de bênçãos. A gente começa a nossa meditação, primeiramente, com, lembrando, né, contemplando a importância de ter um nascimento humano precioso, dotado de todas as liberdades, de todas as vantagens ou condições necessárias para a prática espiritual. Um caminho autêntico. Quão raro é a gente reunir todas essas condições, liberdades numa vida, pois esse contínuo mental
já manifestou inúmeras, incessantes corpos. Mas agora a gente reúne essas causas e condições. Mas quão incerto também é o fato de nós obtermos novamente um nascimento humano precioso, já que a nossa mente pode facilmente nos guiar para um reino não humano ou para um nascimento humano não plenamente dotado, deficiência, em condições ambientais desfavoráveis. Então, reflita sobre quão grande deve ter sido a nossa virtude e aspiração nas vidas anteriores, para que agora a gente tenha acumulado essas afortunadas condições atuais. A gente aprecia e se regozija, se alegra, se empodera e a gente contempla todas essas condições favoráveis até que a gente fique claro para nós que essa excepcional oportunidade contida nesta vida não deve ser tomada como certa ou desperdiçada. Que isso fique completamente claro para nós. A gente solta os pensamentos, deixa a nossa consciência repousar por alguns instantes na sua natural abertura vívida, presente. E aí, quando começarem a surgir pensamentos, imagens na nossa mente, a gente então direciona nossos pensamentos para cultivar a compaixão. Para isso, a gente então vai considerar todos aqueles que estão sofrendo nos reinos inferiores, animais que a gente pode ver, né? Mas nos é falado que tem pessoas em situações, seres em situações muito difíceis, como o reino dos infernos, os fantasmas famintos, que tem pouca possibilidade de obter um renascimento humano, porque densos obscurecimentos impedem a mente deles de gerar mérito. A gente se compadece desses seres. A gente também pensa todos aqueles seres que têm um corpo humano agora, mas que não são dotados das condições que conduzem eles ao desenvolvimento espiritual. Tem alguma deficiência, estão em lugares muito difíceis de praticar, estão sob ameaça, sob domínio de outros seres, um grande sofrimento.
A gente também pensa sobre aqueles seres, naqueles seres que tiveram nascimento humano, mas o desperdiçaram, os desperdiçam em busca mundanas, ou então destroem a sua oportunidade por fazer mal aos outros, pessoas que estão infligindo muito sofrimento aos outros, ou então que estão completamente distraídas, buscando atrás de felicidade transitória, perdendo tempo. Lembre-se também que até para os praticantes, nós, inclusive, a posse desse tempo de vida continua tão incerta quanto a duração de uma chama de vela ao vento. Agora que a gente, mesmo agora que a gente esteja reconhecendo a nossa vida humana preciosa, nós não sabemos quando, até quanto tempo a gente vai poder contar com essas condições. Então, quando essa contemplação que gera essa compaixão, quando essa contemplação nos levar a um sólido desejo de que todos os seres encontrem a liberação do sofrimento, né, dessas circunstâncias espirituais empobrecidas, relaxe então a mente. Então, o que a gente vê ao redor, a gente vê claramente a situação de sofrimento dos seres, mesmo aqueles que têm uma vida humana, mas que a desperdiçam, então criam um karma muito negativo. Solta a mente, solta os pensamentos agora, deixa a mente relaxar, essa abertura vívida, presente. É natural que rapidamente pensamentos comecem a surgir novamente, mas aí, nessa prática, nós direcionamos nosso pensamento para agora, para rezar aos nossos mestres, para, né, aspirar, pedir as bênçãos dos nossos lamas, como a corporificação dos Budas e Bodhisattvas, das 10 direções. A gente reza para eles, para que essa joia que realiza desejos, que é esse nascimento humano precioso, que essa joia não seja jogada irreparavelmente no oceano do samsara. Que ao invés disso, essa vida humana preciosa possa ser bem utilizada para criar méritos e obter sabedoria, obter o reconhecimento da verdadeira natureza da mente, de todos os fenômenos. Reze, aspire, para que aqueles que estão sofrendo em outros reinos possam obter um renascimento humano. Reze, aspire, para que os seres humanos não dotados de condições espirituais possam encontrá-las, possam encontrar as causas e condições da vida humana preciosa. Também a gente reza para que aqueles afortunados, dotados de condições espirituais, eles possam realizar suas mais altas aspirações nesta vida. Enfim, reze
para que você possa adquirir poder de ajudá-los. Então, mais uma vez, descanse a mente. Deixa a mente conceitual repousar. Deixa a consciência aberta, clara, vívida e presente. E agora, finalmente, quando os pensamentos começarem a surgir mais uma vez, direcione seus pensamentos para o comprometimento. Faça o seguinte voto: que em todas as minhas vidas passadas, em todas as minhas vidas passadas, eu tive inúmeros corpos. Cuidei, alimentei e defendi cada um deles. Se todos os meus cadáveres fossem empilhados, formaria uma montanha do tamanho do Monte Meru. O sangue que correu nesses corpos e as lágrimas que caíram em frustração formariam um enorme oceano. Mesmo assim, eu não fui capaz de obter a iluminação nestas vidas anteriores. Agora, através da acumulação de todo o meu mérito, alcancei esse atual nascimento extraordinário. Vou utilizá-lo bem para o máximo benefício de todos os seres sencientes. Vou utilizá-lo bem para seguir com esse caminho genuíno, para remover todos os obstáculos da minha mente e poder trazer o máximo de benefício a todos os seres sencientes. Com esse voto, a gente então descansa nossa mente conceitual, deixa essa energia se assentar, deixa o nosso coração se abrir, deixa a confiança aumentar. A gente repousa naturalmente, essa consciência clara, presente, compassiva e amorosa. Tudo acolhe. Em natural simplicidade, deixa a consciência repousar, relaxar em si mesmo.
Então, gentilmente, a gente vai direcionando a nossa atenção, nosso corpo, nossos olhos, a nossa energia para esse nosso momento aqui juntos, nosso estudo. Tudo bem? Tá liberado aqui os microfones, viu? Quiserem falar alguma coisa, querem compartilhar alguma experiência, alguma. Fique à vontade. Acho que se gentilmente voltarem aí da prática. Flávia, você mora onde? Acho que travou. Não. Flávia, você está me ouvindo? Ah, agora. Oi, Flori, boa noite. Boa noite. Você é de onde? Eu sou de Aracaju. É a Aracaju? primeira vez que estou aqui na salinha com você, Eu tava. mas eu venho acompanhando, Ah, que venho bom. acompanhando seus ensinamentos. Não, ensinamentos não. Nosso estudo. Ensinamentos do Sim. Ricochet. E, e aí eu pensei, não, eu vou participar do ao vivo. Tentei correr, mas ainda estou um pouco atrasada. Ah, tá certo, entendi. Você está acompanhando esse Ainda não estudo, né? che- é, Das preliminares. desse. Isso. Tá E bom. tem uma amiga querida que está aqui nesse grupo, Ai, que é Marcele, coisa linda. Ah, Marcele. Linda, linda. Saudade de É. ti. também. Você é gaúcha, é, Flávia? Eu Não. sou nordestina. Ah, então de Aracaju Eu mesmo. conheci, eu conheci a Marcele, porque nós Ela... fizemos o retiro do Eric Ah, lá na Aham. ah, Dinamarca. que É, bom! Você foi Foi lá, que muito bom. bom. Maravilha, maravilha. Bom que você está aí bem feliz. obrigada, amada. Bom lhe ver também. Obrigada, Flori. Obrigada também, querida. Estamos juntas aqui, estamos aqui com as bênçãos do Shag do Rinpoche, né, de Guru Rinpoche, tem nos tocado, né, e nos conduzido, nos mantido aqui juntos, né, um pouco, a gente tentando aprender um pouquinho, né, e compartilhar um pouco a nossa experiência, né. Então tá bom, vamos seguir o nosso estudo hoje, para iniciar o capítulo 10, né? Nós estamos no livro Portões da Prática Budista. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 10, o Karma, do Portões da Prática Budista. Deixa eu compartilhar aqui o livro. Share. Karma, certo? Então, estamos aqui ainda na parte 2, os quatro pensamentos que transformam a mente. E aí a gente ainda vai seguir mais um pouquinho até como contemplar os quatro pensamentos, que também vai dar algumas dicas aqui nesse livro, certo? Que aí a gente já vai ter mastigado um pouco isso, tanto dos capítulos anteriores, como também no livro Comentário sobre o Nondo, que a gente está fazendo essa complementação. A gente ainda vai ter esse último capítulo dessa parte 2, que é como contemplar os quatro pensamentos. Então, ótimo. Então, a gente não vai ter desculpa de que não sabe como fazer, né? Então, tá, deixa eu fechar o sumário aqui e a gente seguir. Então, capítulo 10, terceiro pensamento que transforma a mente, né? Primeiro, vida humana preciosa. Segundo, a impermanência. Então, o karma. Então, Shagdu diz, né? Embora alguns pensem, só antecipando, né, esse tema é muito complexo. Shagdu vai dar um pequeno panorama nesse livro aqui, do Portões da Prática Budista, depois ele vai dar uma complementada no comentário sobre o Nondro. Mas é um tema muito complexo, tem livros e livros escritos sobre ele, é profundo. Então, a gente não vai. A nossa intenção aqui é até fazer esse sobrevoo também e ter uma base, né? Pegar os elementos, tentar pegar os elementos-chave, assim, que importam para a nossa prática. Porque o ponto, né, dessas práticas preliminares é a gente realmente não perder tempo, né? E gerar o quê? Virtude, né? Fazer a purificação da nossa confusão, gerar virtude, gerar mérito, para que nosso caminho se abra, né? E a gente possa realmente começar a olhar e poder estar pronto para olhar os ensinamentos mais diretos, né? Para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza.
Então, essa é a finalidade do ensinamento, não é ficar elocubrando sobre karma, vidas futuras, passadas, isso e aquilo. É como a gente pode aplicar no momento presente, como pode nos ajudar agora, né, no caminho para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza. Esse é o objetivo, né, das práticas preliminares, é a gente entrar no caminho, né, certo? Então, o Shagdu começa. Embora alguns pensem que o princípio do karma exista apenas na doutrina budista, na realidade, esse princípio do karma pode ser encontrado em quase todas as tradições espirituais. Geralmente, esse princípio é exposto de forma simples, como ele vai colocar aqui, né? Se você for bom, irá para o céu, você será feliz. Se você for mal, irá para o inferno, você sofrerá. Então, normalmente, o karma é apresentado nas tradições, né, em geral, né, nessas tradições, né, em geral, não no caso da tradição budista mesmo, assim, ele é apresentado com, né, nessas tradições, o princípio dessa inevitabilidade das consequências, né? Se você for bom, irá para o céu, será feliz. Se você for mal, irá para o inferno, sofrerá. Então, esse princípio, nessas tradições, o princípio da inevitabilidade das consequências, que chamamos de karma, é como um trem com apenas dois destinos: o céu ou o inferno. Então, normalmente, as outras tradições, talvez espírita, a cristã, né, não sei, em outras tradições, assim, não conheço, assim, mas tem um pouco a perspectiva um pouco do karma, né, causas e consequências, é apresentado um pouco assim, meio que sem muita massa de manobra, né? Então, é como um trem que tem apenas dois destinos, céu e inferno. Agora, a visão budista é a de que o trem tem muitas paradas intermediárias. Quanto maior a bondade de uma pessoa, maiores as suas experiências de felicidade. Quanto maior a negatividade de uma pessoa, maior o seu sofrimento e dor. Então, no budismo a gente vai ver que karma é uma condição, tem uma condição, é muito complexo, porque não só vai abordar as causas e condições, que é um aspecto mais, assim, que a gente pode ver em tudo, né, como ele vai dar um exemplo aqui, por exemplo, uma semente, né? Mas também, no caso dos seres sencientes, vai incluir um outro fator, que é a intenção e a motivação. Aí a coisa fica mais complexa. Então, aí o Shagdu segue, né? A realidade atual do nosso dia a dia, o que a gente está vivenciando agora, é o resultado kármico dos nossos pensamentos, palavras e atos, né, ou ações, desta vida e de vidas passadas. Então, aqui ele está dando uma, uma noção, assim, né? Mais à frente ele vai falar um pouco mais, né? Explicar um pouco mais isso. Então, a realidade atual do nosso dia a dia é o resultado kármico dos nossos pensamentos, palavras e ações desta vida e de vidas passadas. A gente normalmente não olha assim, né? A gente meio que se surpreende pelas coisas que nos acontecem, né? Por que isso aconteceu comigo? Ele vai dizer isso um pouco lá na frente. Ele vai dizer, então, algumas pessoas têm dificuldade com essa visão mais abrangente do karma apresentada pelo budismo, porque não acreditam em reencarnação. Então, quando a gente começa a ver o terceiro pensamento, eu acho que até eu tinha feito um quadro, deixa eu ver se está aqui. Acho que está. A importância de contemplar os quatro pensamentos. O funcionamento do karma, os dois primeiros, eles fazem a dificuldade né, a vida humana preciosa, ou a dificuldade de obter as liberdades e vantagens, né, de uma vida humana preciosa e a morte em permanência, nos ajuda a abandonar desejos e apegos aos assuntos dessa vida. Já o funcionamento do karma e a compreensão do sofrimento vai nos ajudar a abandonar nosso apego às próximas vidas. Então, já entra numa é um ensinamento que
já vai nos levar à compreensão da continuidade da consciência, né? Da continuidade da consciência. Por isso que ele vai falar aqui, para você realmente compreender a noção de karma que o budismo apresenta, você vai ter que acolher a, o princípio da continuidade da consciência. Que é, às vezes, as consequências que você vai enfrentar numa vida foi decorrente de vidas anteriores, de karmas anteriores. Então, aí ele vai dizer, então, algumas pessoas têm dificuldade com a visão mais abrangente do karma apresentada pelo budismo porque não acreditam em reencarnação ou na continuidade da consciência, vamos pensar assim, né? Como não podem constatar que elas próprias ou qualquer outra pessoa terão uma existência futura ou que tiveram alguma existência anterior, não consegue aceitar a ideia do renascimento. Então, hoje você vê claramente essa contestação nas pessoas que não têm uma religião, na ciência, algumas abordagens científicas, né? E talvez e também alguns outros caminhos, né? Religiosos, assim, também que tem uma outra ideia do que acontece depois da morte, né? Então, ele vai dizer: há muitas coisas nas quais confiamos, apesar de não podermos enxergá-las ou constatá-las empiricamente. Não é verdade? Ele vai dizer, por exemplo, o amanhã. Não podemos provar que o amanhã acontecerá, mas estamos prontos a apostar que sim. As pessoas também não podem garantir que, em uma certa idade, vão se aposentar, viver das suas economias, ter uma vida tranquila e se divertir. No entanto, muitas estão trabalhando para isso. Então, ele está querendo dar uma ideia de que a gente normalmente se move confiando em muitas coisas que a gente não consegue ver, de fato, provar. Então, o fato da gente não conseguir, ele vai dizer, da mesma forma, a incapacidade de recordar ou de antever outras vidas, né? De recordar as vidas passadas, ou de você ter a capacidade de ver vidas futuras, como muitas mentes liberadas conseguem acessar, não significa que elas não existam. Então, o fato da gente não conseguir lembrar e nem antever, não quer dizer que não existam. Então, que a gente guarde aqui é um convite para que a gente assuma como premissa, como hipótese de trabalho, como diz o Lama Wallace, né? A continuidade da consciência. A continuidade da consciência. Em que condições essa consciência continua, aí a compreensão do karma vai nos ajudar mais e mais e mais, e os ensinamentos de apontamento da natureza da mente também vão nos fazer experimentar claramente essa condição. Então, as práticas do Mahamudra, as práticas, né, de yoga dos sonhos, as práticas são voltadas para que a gente possa experimentar, a gente contactar esse contínuo sutil de consciência e até atravessá-lo para a consciência primordial, né? São as práticas de Mahamudra, a prática do Dzogchen, a prática dos yogas do sonho, né? Os 6 bardos nos ajudam a acessar esse contínuo essa consciência, na verdade, primordial, que faz surgir toda essa manifestação. Lembra aquele modelo de consciência, né? Que o Lama Wallace nos apresenta, os 3 níveis de consciência. A psique, que seria a superfície, que é essa mente que está ligada a esse corpo, e e a psique é uma mente que surge dependente do corpo. Então, a mente do ser humano é uma, a mente do animal é outra, porque está dependente, né? A psique do animal, a psique humana são diferentes porque elas dependem do hardware, né? Para operar, que é o cérebro, as condições e tal. Mas tem um nível intermediário aí, que é a consciência substrato, que é esse contínuo mental onde existe assim como se fosse um corpo sutil que segue operando tanto no sonho à noite, como depois da dissolução desses elementos dessa vida no bardo né, do pós-morte, né? Mas tem uma dimensão última, que é a consciência primordial. São 3 dimensões: psique, consciência substrato, consciência primordial. Na verdade, a consciência primordial é a base, o fundamento do surgimento de todas essas experiências. Então, é da consciência primordial que surgem a 8ª consciência, que seria a consciência substrato, a 7ª, a 6ª e as consciências dos sentidos. Então, tudo é manifestação da consciência primordial. Por isso que nas práticas
de Mahamudra, Dzogchen, a gente é convidado, na verdade, a gente vai ficando cada vez mais pronto para experimentar diretamente essa condição. Porque a consciência primordial está presente, aqui agora. A gente pode acessar aqui na meditação se a gente né, se familiarizar mais e mais e mais, a gente pode se levantar como um Buda, né, que reconhece a sua verdadeira natureza, que é reconhece a própria natureza última, essa consciência primordial operando, né? Ou então a gente pode, no momento, no sonho, acessar a consciência, na meditação, acessar a consciência substrato, lembrar das vidas passadas, né? Acessar esse contínuo de consciência, né? Ou então no momento da morte, né? Então, é isso. Então, o caminho é esse. Então, agora a gente vai entender um pouco. O karma só tem sentido. O ensinamento sobre o karma só tem sentido dentro da perspectiva da continuidade da consciência, como o Buda ensinou. Entendeu? Então, é um convite para a gente colocar isso como uma premissa. É óbvio que a gente não vai ter essa certeza agora, porque a gente não está pronto para estar acessando diretamente a consciência substrato na nossa prática, né? E muito menos a consciência primordial agora. Talvez a gente não tenha uma experiência muito clara no nosso sonho, porque à noite também a gente poderia, durante o momento do sono, do sonho, a gente poderia também acessar claramente essa dimensão. Mas aí então, a gente agora está aspirando, né? Realizar e agora, digamos assim, ouvindo esses ensinamentos, contemplando, repousando, né, colocando e vendo diretamente, né, sua validade. Mas agora são hipóteses que a gente vai colocar ali como hipóteses para a gente ir vendo, né? Certo? E até compreendendo algumas coisas que acontecem, né? Então a gente vai começar a compreender algumas outras coisas a gente não vai compreender, porque para compreender completamente teria que acessar esse contínuo mental, para você ver as causas e condições que vieram a tal coisa acontecer, né? Por exemplo, ele vai citar alguns exemplos aqui no livro, né, de praticantes, né, que tinham essa confiança, assim, né? E tinha talvez essa clarividência, né? Então tá, então vamos seguir? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então ele vai dizer, então karma. Desculpa. Então ele vai dizer, só voltando, né? Então, eles estão, há muitas coisas nas quais confiamos, apesar de não podermos enxergá-las ou constatá-las empiricamente. Aí, da mesma forma, a incapacidade de recordar ou de antever outras vidas não significa que elas não existam. O karma, ele pode ser comparado a uma semente que, em condições adequadas, dará lugar a uma planta. Se você colocar na terra uma semente de cevada e tiver as condições lá apropriadas, pode ter certeza de que obterá um broto de cevada. Essa semente de cevada, não produzirá, por exemplo, arroz, certo? Então, tem um vínculo de causa e condição aí, né? Em tudo que surge, né? Causa e condição. E aqui, ele coloca aqui, né? Deixa eu só vou seguir aqui mais antes, porque eu acho que eu vou pegar um pouco uma operação do Miguel Rinpoche aqui. Então, vou ver. Aí ele vai dizer: a mente é como um campo fértil. Coisas de todos os tipos podem crescer nela. Quando plantamos uma semente, que no nosso caso é um ato, uma ação, uma palavra ou um pensamento, quando plantamos uma semente, em termos, né, de corpo, fala e mente, em um dado momento será produzido um fruto, que irá amadurecer e cair na terra, perpetuando e incrementando aquela mesma espécie. Momento a momento, nosso corpo fala e mente, com o nosso corpo fala e mente, plantamos sementes potentes de causalidade. Quando as condições adequadas para o amadurecimento do nosso karma se reunirem, teremos que lidar com as consequências daquilo que plantamos. Como, por exemplo, o agricultor que se plantar uma semente de cevada e as causas e condições se conformarem, ele vai colher um broto de cevada. Não vai colher um broto de milho, com certeza, né? Então, aqui, só para a gente ver um detalhe aqui, que eu achei interessante ver no livro do. Deixa eu mudar aqui, já estou aqui mesmo, já que eu já mudo. Transformando confusão em clareza, que é
o livro também que trata das preliminares da tradição do Mingyur Rinpoche, e nesse capítulo sobre o karma, né, que é o terceiro pensamento, ele diz assim, ele diz que quando ele estava, vou pegar esse pedacinho aqui, eu vi meu pai falar, o pai dele era o Tuku Urgyen, né, simplesmente o mestre do Eric, o mestre do Shoknima, o mestre do Tsoknyi Rinpoche, o avô, né, de Tsoknyi Rinpoche. Aí ele vai dizer: ouvi meu pai falar sobre karma muitas vezes. Porém, quando comecei meus estudos do Nondro em Xerabling, ele era novinho, 13 anos, 12 anos, sentia-me bastante ansioso em relação à distância que havia entre o que eu achava que deveria saber sobre o karma e o que eu de fato sabia. Então, antes de nossos estudos chegarem ao terceiro pensamento, ele estava estudando, né, o Vida Humana Preciosa, depois Impermanência. Aí, antes de os estudos lá no mosteiro chegar ao terceiro pensamento, que é o karma, fui procurar Saljai Rinpoche, que era o mestre dele do retiro. Solenemente sério, eu disse a ele: sabe, eu realmente não entendo o significado de karma. Isso Mingyur Rinpoche novinho lá, né? Falando para o mestre assim, muito já se, é como se já se justificando eles nem tinham começado a estudar ainda, ele já estava se justificando, né? Ele realmente tinha uma ansiedade em relação. É um tema muito difícil, né? É um tema muito difícil. Às vezes, Saljai Rinpoche caiu na gargalhada. Eu tinha apenas 13 anos. E mesmo os alunos mais velhos tropeçam nesse conceito, embora a lógica básica não seja difícil, que é um conceito muito complexo. Então, essencialmente, essa é a lei de causa e efeito, ou a lei da interdependência. Aí, quando ele parou de rir, Saljai Rinpoche apresentou uma maneira clássica de introduzir os jovens monges ao karma. Aí, me perguntando: você já plantou alguma coisa? Aí eu lembrei-me de como gostava de caminhar pelos campos de Nubre com a minha mãe e minha avó, especialmente quando me davam um copo cheio de sementes. Então, Saljai Rinpoche perguntou: quais condições eram necessárias para que essas sementes crescessem? Aí eu disse: o solo, além da luz do sol, de um bom tempo, chuva e capinar as ervas daninhas. Aí o mestre, né, Saljai Rinpoche, disse para ele: é assim que a interdependência funciona. Você precisa de tempo, bem como da ausência de obstáculos, como tempestades e secas, e também dos animais que comem sementes, como aves ou veados. Você precisa de todas as condições necessárias. Menos sol do que o normal tornará o seu grão mirrado, né? Ficar xoxozinho. Muita chuva levará embora as sementes. Então, se as causas ou condições mudarem, o resultado mudará. Então, o karma também, ele é vazio um pouco, porque, num certo sentido, ele depende, ele, na verdade, ele não é vazio, ele é interdependente. Ele depende de causas e condições. E se as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, é isso. Então, mas com certo conjunto de causas e condições, nada pode mudar o resultado. Na hora que você tem aquele certo conjunto de causas e condições, aquele resultado vai acontecer. Certo? Então, se você plantar a semente de um grão, nunca nascerá uma batata ou uma rosa. Tenha certeza disso. Né? Uma vez que se reuniram todas as causas e condições para aquele grão germinar, né, ele vai germinar aquilo que está, né, condicionado para germinar. Né? Então, Saljai Rinpoche me contou que quando ele era um jovem monge, tinha um amigo do Dharma que foi fazer uma peregrinação. No Tibete, essas viagens em geral demandavam semanas de caminhada com mochilas pesadas e noites dormidas em cavernas solitárias. Viajando do Tibete Oriental até Lhasa, seu amigo atravessava uma montanha bem alta, envolta em neve, quando parou para preparar a refeição do meio-dia. Colocou a mochila no chão e saiu para procurar 3 pedras.
Trouxe as pedras, aí para fazer uma fogueirinha, né? Fez um círculo com elas e saiu novamente para catar gravetos. Colocou os gravetos entre as pedras, pegou uma panelinha para derreter a neve e fazer seu chá. Como não conseguiu fazer o fogo com a pederneira, voltou para procurar grama seca nas fendas das rochas. Finalmente, conseguiu atear o fogo. Derreteu a neve para fazer o chá e bebeu com farinha de cevada. Então, depois de todas as causas e condições que se reuniram, ele conseguiu tomar, né, o chá, fazer a refeição, que era o chá e a cevada, farinha de cevada. Em seguida, então, depois que ele conseguiu, comeu, em seguida ele sentou-se encostado em uma pedra para relaxar. Para qualquer direção que olhasse, ele viu tantas pegadas que a princípio ficou quase alarmado. Já pensou, será que aconteceu aqui, né? Porque ele estava fazendo as coisas, não estava percebendo as pegadas, ele estava com foco em fazer o fogo, comer, né? Depois que ele sentou, que olhou, ele viu tantas pegadas que ele ficou alarmado. Daí ele percebeu que eram todas suas. Ficou um longo tempo observando todas aquelas pegadas e pensou quantas causas e condições eram necessárias para fazer uma xícara de chá. E como cada aspecto era interdependente do outro. A neve, a panela, a madeira, a grama e as pedras. Então, é um pouco isso, né? Então, aí ele vai dizer, aí Migo Rinpoche traz essa questão para a gente olhar. Por que é tão importante entender a interdependência? Porque o ensinamento sobre o karma é principalmente o ensinamento sobre a interdependência das causas e condições. Então, aí ele vai dizer, com o primeiro pensamento, vida humana preciosa, desenvolvemos o quê? Confiança em nossa capacidade de autoconhecimento, ao reconhecermos que já temos tudo o que precisamos. Porém, conforme aprendemos com o segundo pensamento, que é o da impermanência, essa oportunidade é fugaz, da vida humana preciosa, ela é fugaz. E isso nos inspira a usar melhor o tempo que temos. Para que isso aconteça, compreender o karma, a lei de causa e efeito, é fundamental. Temos a vida humana preciosa, com as suas, já com seu potencial de liberação, tem a impermanência, que está aí, a gente não sabe quanto tempo a gente tem essa vida humana preciosa, porque tudo está sujeito à mudança, né? Aí ele diz, e a gente vai o quê? Não querer perder tempo, né? Então, para que isso aconteça, compreender o karma, a lei de causa e efeito, é fundamental. Porque assim como o nosso nascimento humano proporciona o potencial para despertar, o fato de a gente ter corpo humano precioso, com todas as condições, com o fato de ter um Buda, de ter um caminho, a gente já tem, a gente teria, digamos assim, é uma joia que realiza desejos para a gente despertar. As nossas atividades diárias, em corpo, em fala e em mente, ou seja, as nossas atividades diárias a cada momento contêm o mesmo potencial. Por isso a importância da gente entender a interdependência, entender o karma. Porque lembra quando a gente viu, quando a gente contemplou lá no comecinho? A gente vai cuidar das nossas ações, em corpo, em fala, em mente. Porque elas geram resultados. E qual é o resultado que a gente quer? Aí ele vai dizer, a vida diária é uma sequência de atividades de causa e efeito. É assim que o mundo funciona. Para fazer chá, primeiro fervemos a água. Para acender a luz, primeiro apertamos o interruptor. Então, o conceito de karma entra, a importância, né, da gente compreender o conceito de karma, ele entra quando adicionamos intenção ética à causa e efeito. Que aí vai trazer o aspecto da mente para as causas e condições, certo? Que aí é onde pega a coisa. Se o nosso treinamento é liberar a nossa mente da confusão, e se a gente não está cuidando da nossa mente no momento das nossas intenções, nossas motivações, no momento do nosso dia a dia, então a gente vai estar perdendo tempo, né? Nesse sentido, né? Então ele vai dizer, então o conceito de karma entra quando adicionamos intenção ética à
causa e efeito. Ou seja, a atividade virtuosa gera uma experiência positiva e a atividade não virtuosa gera experiência negativa. Ao estendermos nossas investigações de causa e efeito, né, junto, né, com a intenção da nossa mente, com a motivação, com os impulsos, com, né, olhar o que nos move e assim por diante, podemos então reconhecer que essa mesma interação entre causa e efeito condiciona a nossa mente e molda a nossa experiência. Então, se quisermos ser felizes, devemos descobrir quais causas e condições levam ao bem-estar. Da mesma forma, se não temos uma compreensão clara das condições que criam o sofrimento, como seria possível nos livrarmos dele? Por isso que nessa contemplação sobre o karma, a gente vai olhar o quê? As ações virtuosas e as ações não virtuosas. Porque as ações virtuosas vão nos aproximar de uma condição favorável da felicidade, vai da felicidade condicionada até a felicidade genuína, que vai vir com a nossa liberação completa. As ações não virtuosas vão nos aprisionar no sofrimento, no samsara. Então, muito importante aqui a gente no karma ver ele diz o ponto importante aí que vai ser colocado que faz sentido para a nossa prática é ver a motivação e a intenção. Que é isso que vai dar uma qualidade para as nossas ações. Vai influenciar as causas, né? As causas e condições. A intenção influencia. Certo? Aí ele vai dar alguns exemplos aí. Tudo bem? Tem aí? Então vamos lá voltar para o Shagdu. Deixa eu arrumar aqui. Biblioteca. Ok. Vou voltar lá para o Shagdu. Então ele diz, né? O karma pode ser comparado a uma semente que, em condições adequadas, dará lugar a uma planta. Se você colocar na terra uma semente de cevada, pode ter certeza que, se tiver as causas e condições todas reunidas, obterá um broto de cevada. A semente não produzirá arroz. A semente de cevada não vai dar um arroz, um broto de arroz. Então, a mente é como um campo fértil. Coisas de todos os tipos podem crescer nela. Quando plantamos uma semente, um ato, uma palavra, um pensamento, em um dado momento será produzido um fruto, que irá amadurecer e cair na terra, perpetuando e incrementando aquela mesma espécie. Nós vamos vivenciar uma situação que vai terminar se reforçando. Se a gente está plantando e colhendo raiva, a gente vai estar reforçando essa condição, por exemplo, né? Então, momento a momento, com o nosso corpo, fala e mente, plantamos sementes potentes de causalidade. Quando as condições adequadas para o amadurecimento do nosso karma se reunirem, teremos que lidar com as consequências daquilo que plantamos. Certo? Às vezes não é uma coisa imediata, mas aquela energia, né, é como uma semente de potencialidade, a gente está fazendo girar. Ela vai produzir frutos, né? Ele diz, embora sejamos responsáveis por aquilo que semeamos, ninguém mais é. Somos nós. Aquilo que a gente está semeando é responsabilidade nossa, né? Nossa própria mente. Embora sejamos responsáveis por aquilo que semeamos, esquecemos que lançamos aquelas sementes, aqueles pensamentos, aqueles atos, aquelas imagens, aquelas palavras. E quando amadurecem, damos crédito, ocupamos pessoas ou coisas externas pelo acontecido. Somos como uma ave pousada sobre uma rocha que consegue ver sua sombra. Tá ali, a árvore está na pousadinha, ela olha assim e vê a sombra. Mas que quando voa, esquece-se de que a sombra existe. A cada vez que pousa, a ave pensa que encontrou uma sombra completamente nova. A gente meio que esquece um pouco as coisas que faz, né? Então, no momento, nós pensamos, falamos ou agimos, né? No momento. Agora, nós pensamos, falamos e agimos. Mas perdemos de vista o fato de que cada pensamento, palavra e ação produzirá um resultado.
Quando o fruto finalmente amadurece, ou seja, o karma amadurece, pensamos: por que isso aconteceu comigo? Não fiz nada para merecer isto. A gente se esqueceu do que plantou, né? Em pensamento, palavra e ação. Então, por isso que tem essa, quando a gente for estudar as ações não virtuosas, é de corpo, de fala e de mente, né? Então, uma vez que tenhamos cometido uma ação negativa, a menos que ela venha a ser purificada, nós viveremos as suas consequências, cedo ou tarde, nesta vida ou em outras. Não podemos nos esquivar da responsabilidade, nem tentar fazer o karma desaparecer por meio de justificativas. As coisas não funcionam assim. Então, todo aquele que pratica um ato irá infalivelmente viver os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Cada movimento dos nossos pensamentos, palavras e ações ou atos é como um ponto no tecido da nossa futura realidade. Então, agora, a gente está construindo o nosso futuro. E o que a gente está vivenciando agora é resultado do nosso passado, desta vida ou das vidas anteriores. Então, em nossa experiência presente, estão latentes oceanos de karma lá no nosso corpo sutil, né? No nosso corpo sutil, na consciência, aquele corpo de quando a gente sonha à noite que vem, aquele tudo que vem, são todas as propensões habituais, toda a forma que a gente reage às circunstâncias são esses oceanos de karma latente que está presente na nossa consciência mais sutil, vindos de incontáveis vidas passadas. Karma que, nas condições apropriadas, frutificará. Então, a gente traz na nossa consciência substrato as propensões habituais. Que aí a gente precisa estar com a nossa prática, a gente vai estar querendo o quê? Ficar atento ao que surge no nosso corpo, na nossa fala, na nossa energia e na nossa mente, para que a gente possa aí queimar essas sementes. Quando a gente reconhece elas, aí tem várias formas de lidar com os venenos da mente. Aí a gente vai ver, né? Tem as formas mais assim, usando, é, vai colocar, usando uma contenção, evitando, tipo assim, né? Usando transformação, que é uma mente mais sutil, ou usando a natureza da mente, os ensinamentos sobre a natureza da mente, que é olhar diretamente a natureza daquelas emoções. Então, a gente vai lidar a partir do momento que a gente, de onde a gente está na nossa prática, certo? Mas a gente vai precisar cuidar das nossas sementes kármicas, que são as nossas aflições mentais, toda a confusão que está né, como ele diz, está nesse oceano latente, né, operando nosso subconsciente, nosso inconsciente, né? Então, para encontrarmos liberação do samsara, que é essa mente condicionada, reativa, né, com esses venenos todos, isso é o samsara. É a mente que está operando com os venenos todos. Principalmente ignorância, apego e aversão, né? Então, para encontrarmos liberação do samsara, precisamos trabalhar no nível das causas, não no nível dos resultados. Então, o prazer e a dor que aparecem como consequência do nosso comportamento é o resultado. Mas o que causou o nosso sofrimento agora? Aí a gente vai encontrar os venenos da mente. Vai encontrar as nossas reatividades. Então, para fazer isso, então ele diz, né? Então, ele diz, para encontrarmos liberação do samsara, precisamos trabalhar no nível das causas, não no nível dos resultados, que seria o quê? O prazer e a dor que aparecem como consequência do nosso comportamento, em corpo, fala e mente. Para fazer isso,
Precisamos purificar nossos erros passados e modificar a mente, essa mente sutil, que planta as sementes do sofrimento. Precisamos purificar os venenos mentais que perpetuam o karma infindável. Esse processo é chamado de fechar a porta da desvirtude, ou seja, evitar consequências kármicas tomando medidas preventivas, não dando mais vazão às faltas da mente por meio das nossas ações, no caso aí de corpo e de fala, né? Porque a gente vai estar cuidando agora do aspecto da mente, nossa intenção, nossa motivação, nossos venenos da nossa mente. A gente vai, essa é a prática. A gente vai cuidar da nossa mente para que a gente possa transformar a nossa ação de fala e de corpo alinhados com essa mente liberada, né? Senão, nossa ação de corpo e de fala vai estar alinhada com a confusão, que está ali brotando, germinando, né, na nossa mente, né? Então, nós falamos, então, em karma positivo, karma negativo e karma neutro. Os atos que geram karma positivo levam à felicidade pessoal e felicidade para os outros. O karma negativo provoca, né, os atos, né, que geram karma negativo, provoca sofrimento para nós mesmos e para os outros. Quando nossa intenção é beneficiar os outros, criamos bons pensamentos, boas palavras e ações virtuosas. Com isso, karma positivo. Quando somos motivados, né, com a nossa intenção, quando somos motivados pelos venenos da mente, em especial ignorância, apego e aversão, mas tem inveja, orgulho, né? Aí tem as outras coisas, medo, né? Enfim, criamos maus pensamentos, palavras e ações desvirtuosas e karma negativo. O karma neutro, ele é gerado por ações inócuas, motivadas nem pelo desejo de ferir, nem pela intenção de ajudar. Por não ter efeito positivo algum, é considerado desvirtuoso. Então, o melhor é a gente transformar tudo em karma positivo. Seria o ideal, né? Aí ele diz: por essa razão, o karma é muitas vezes discutido somente em termos de positivo ou negativo. Mais à frente, eu não sei se é ele ou se é Amigo Rinpoche, já não me lembro mais onde foi que eu li. Acho que foi Amigo Rinpoche, talvez. É por a gente ver. Ele vai dizer que é importante que a gente possa cultivar, transformar o karma neutro, ações neutras em ações virtuosas. Por exemplo, dormir. O sono é uma ação neutra, mas você pode colocar uma intenção positiva antes de dormir, para que aquele sono seja reparador, para que você possa, naquele momento, naquela noite, né, transformar os seus obstáculos, ter um sonho favorável, praticar, vai trazer benefícios para os outros, por exemplo. Então, você já está transformando aquela ação, que seria neutra, numa ação positiva. Você colocando intenção ali, né? Então, ele vai dizer, a motivação altruísta pode gerar um karma positivo exaurível ou inexaurível. Ainda tem mais essas duas classificações aí. A motivação altruísta, boa motivação, a motivação de ajudar de fato a nós mesmos e aos outros, ela pode gerar um karma positivo exaurível, que se esgota, ou inexaurível, que não se esgota. Como é que é isso? Então, criamos karma exaurível, karma positivo exaurível, é positivo, mas ele se esgota, quando nossa motivação é beneficiar os outros, mas o nosso quadro de referência continua sendo a curto prazo. A gente quer ajudar a pessoa a, a se dar bem naquele trabalho, entendeu? Resolver uma questão pontual, mas não, a gente esquece de que aquilo ali vai mudar, vai se transformar, aquilo pode acabar. Certo? Então, esse é um karma positivo exaurível. É quando o nosso quadro de referência continua sendo a curto prazo. Por exemplo, podemos dar de comer a uma pessoa que tenha fome, ou cuidar de alguém doente, mas nossa meta continua sendo temporária. Suprir aquela deficiência, aquela carência ali, mas não a de ajudar aquela pessoa e de todos os demais seres a despertar dos ciclos do sofrimento.
Consequentemente, a felicidade que resultará da nossa ação virtuosa de dar comida para quem tem fome, ou de ajudar uma pessoa doente, ela será temporária e terminará quando o bom karma que tivermos criado com aquela ação se exaurir. Esse karma positivo, não levará à liberação do samsara, certo? Nem nosso e nem da pessoa do outro também, porque a gente também está preso dentro de um contexto mundano, nesta vida, resolver os probleminhas dessa vida, né? Se a gente ficar operando nesse nível, a gente vai estar com esse probleminha. Essa vida vai cessar, né? Aí, quando uma ação é praticada com a intenção de que uma determinada pessoa, bem como todos os demais seres, não só encontrem felicidade temporária, como também acordem da existência cíclica, ela produz karma positivo inexaurível. Esse karma leva não apenas à felicidade nos reinos superiores de experiência, porque em termos últimos ele vai levar à iluminação. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, que alguém levantou a mão, Ana e Paulo. É, Flori, lá fala a gente já fez essas práticas de purificação para tirar os obstáculos, enfim. Tem Você muitas, né? sabe, Muitas práticas, né? pois é, você sabe me dizer quais as principais? Não. Ele vai, aqui mais à frente, o Shagdu mesmo Ah, vai tá. sugerir uma, certo? Que, na verdade, no contexto do Nondro, das práticas preliminares, é a prática de Vajrasattva. Hum. A prática de Vajrasattva é a prática de purificação. Tchau, Cris. É a prática de purificação. Tem outras, tem várias outras, né? Mas tem muitas outras. Lama Fred, inclusive, é mestre nesses tipos de práticas, assim, vários tipos de práticas você pode fazer. Rio O Lama Fred, Sancho, Lama Fred, é Rio Sancho, que é uma prática de oferenda de fumaça para liberar, né, toda a confusão sua e de todos os seres. É uma prática, são práticas desenhadas para a gente visualizar, para a gente se colocar dentro dessa mandala de compreender a natureza última da realidade. Que apesar de toda a confusão que está presente, ela é vazia e luminosa. Ela não tem uma existência inerente. No final das contas, é para a gente acessar a sabedoria da vacuidade. A perfeição da sabedoria, na verdade. Não só a sabedoria da vacuidade, mas a perfeição da sabedoria, que é a união de vacuidade e luminosidade. Entendeu? mas essas práticas elas têm a São para finalidade isso. que se a gente criou karma negativo, elas purificam esse Se você. karma. Aí tem uns 4 poderes que você vai acessar. Ele vai ensinar aqui também, agora, nesse momento. A gente já viu quando estudou um capítulo lá do budismo com atitude, que o Lama Alam fala, mas agora a gente vai ver de novo, mais à frente, certo? Aí a Tá. gente, quando estiver fazendo, depois eu até trago, talvez, a possibilidade de a gente fazer uma prática de Vajrasattva juntos, assim, certo? Mesmo não tendo iniciação, É, mesmo porque que iniciação, porque não é a intenção é da iniciação, é como se a gente entendesse o contexto da prática. A gente pode fazer junto para entender, Aham, certo? beleza. Tá certo? Então tá. Então vamos só seguir mais um pouquinho para a gente encerrar, tá? Essa primeira parte aqui do capítulo. Eu acho que é interessante que ele vai dar uma. Aí ele vai dizer aqui, né? Então, aí ele fala karma positivo exaurível, karma positivo inexaurível. Então, que a gente possa avançar para a gente gerar karma positivo não só para felicidade temporária, mas para felicidade, buscando a felicidade última, nossa e dos seres, certo? Porque a gente estaria sempre se conectando com a mandala da, do reconhecimento da verdadeira natureza dos fenômenos da nossa mente, certo? Que é a vacuidade e luminosidade. Aí ele vai dizer: precisamos adquirir certeza absoluta da infalibilidade do processo kármico que atua constantemente em nossas vidas, pois o nosso sofrimento sem fim, as experiências de estados de nascimentos superiores e inferiores, todo o nosso sofrimento tem suas raízes no desenrolar inexorável do karma positivo e negativo. Então, aqui ele faz uma advertência. Precisamos adquirir certeza absoluta da infalibilidade do processo kármico, que atua constantemente a cada ação, pensamento, palavra, nós estamos movendo o processo de causa e efeito.
A gente precisa ter essa certeza. Para poder a gente ter o quê? Cuidado. E a gente poder realmente cultivar as causas e condições que vão nos ajudar no caminho da liberação e evitar as causas e condições que vão nos atrapalhar no processo. Tem que ser uma inteligência que a gente precisa gerar, né? Entende? Não ficar rezando, confiando e fazendo, criando as causas e condições para confusão e rezando para que as coisas se resolvam. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então ele vai dizer, então ele vai contar a história aqui de um monge que tinha essa certeza. Aí ele vai dizer, havia certa vez um eremita, não é um monge, era um yogi, né? Um eremita que morava e meditava em uma floresta. Ele possuía apenas uma muda de roupa. Geralmente ele lavava em um riacho. E com o tempo ela começou a desbotar. Normalmente os yogis tibetanos usam o vermelho, né? Então começou a desbotar, né? Um dia ele decidiu recuperar a cor original. Aqueceu um caldeirão de tintura e colocou a roupa dentro. Imagine os trajes, né, daquelas mantas, né, um traje de yogi tibetano. Nesse ínterim, enquanto ele estava fazendo essa cozimento para atingir o pano lá dele, da roupa dele, nesse ínterim, um fazendeiro vasculhava a região em busca de um bezerro perdido. Ele viu a fumaça do fogo do eremita e imediatamente supôs que alguém havia roubado e abatido o seu bezerro e o estava cozinhando. Dirigiu-se à clareira e, não encontrando ninguém por perto, olhou dentro do caldeirão. Lá, ele viu a cabeça e os membros do bezerro fervendo na água. Ele já vinha com a intenção, já vendo a fumaça, ele já, né, fez a intenção. Quando ele chega no caldeirão e vê um negócio vermelho lá, então, pronto. Ele correu até o rei, gritando: esse homem que se diz um grande santo não passa de um simples ladrão. Roubou meu bezerro e agora mesmo ele se ocupa em cozinhá-lo para o jantar. O rei ficou fora de si, porque aquela pessoa espiritualizada que estava morando em seus domínios, né, Yogi lá estava lá nas fazendas, na terra do rei lá, amealhando alunos, ensinando e adquirindo fama e respeito, havia se revelado um ladrão. Ele então mandou seus soldados prenderem o eremita e jogá-lo na prisão. Na realidade, o bezerro havia apenas se extraviado e depois de 7 dias achou o caminho de volta para a fazenda do dono, são e salvo. Muito arrependido, o fazendeiro foi diretamente ao rei e confessou. Porque também o tibetano sabe que levantar um falso testemunha para um praticante é um problema, é um karma ruim, né? Muito ruim. Então ele foi correndo para o rei para dizer, né? Oh, muito arrependido, o fazendeiro foi diretamente ao rei e confessou: oh, é horrível, caluniei esse grande santo. Por favor, solte-o da prisão imediatamente. Aí o rei concordou em fazê-lo, mas, sendo muito ocupado, esqueceu-se totalmente. 7 meses mais tarde, o sábio ainda estava na prisão. Por fim, um de seus alunos, que possuía grandes poderes meditativos, voou pelo céu até o rei, ou seja, manifestou um corpo sutil, conseguiu fazer uma conexão com a mente sutil do rei, e disse: meu professor nada fez de errado, por favor, deixe-o ir. O rei instantaneamente se lembrou e foi pessoalmente à masmorra soltar o sábio. O rei estava tomado de remorso, não só por tê-lo prendido sem julgamento, mas também por ter se esquecido de liberá-lo. Então todo mundo ficou preocupado com o karma. O próprio rei agora também já estava, né? Uau, apreensivo, né? O eremita então disse ao rei: não há nada a lamentar. Esse era o meu karma. Em uma vida passada, roubei e matei um bezerro. Eles eram um yogi, deve ter tido essa capacidade de... Os 7 meses na prisão, com certeza, a prática dele melhorou bastante. Provavelmente ele acessou as causas e condições daquilo que ocorreu com ele, né? Aí ele diz, em uma vida passada, roubei e matei um bezerro. Enquanto escapava do dono,
Cruzei com um homem santo que meditava em uma floresta. Resolvi jogar a culpa nele, depositando a carcaça do animal ao lado de sua cabana e fugindo. Ele foi injustamente acusado e jogado na cadeia por 7 dias. As consequências desse ato foram tão negativas que minha mente ficou sujeita a nascimentos e nascimentos nos reinos inferiores da existência. Agora, ao alcançar esta vida humana, tive condições de continuar meu desenvolvimento espiritual, mas algum karma residual ainda tinha que ser purificado. Então, do meu ponto de vista, as coisas saíram muito bem. Então, essa foi a resposta do eremita para o rei, entendeu? Vamos parar aqui. Então, é essa a compreensão do karma vai nos levar a parar e olhar, tentar. No mínimo, a gente considera. Se a gente é melhor, é mais sábio a gente considerar, mesmo que a gente não tenha essa mente clara, clarividente, que pode encontrar as causas e condições no passado, como esse, né, exemplo desse eremita, mas se a gente disser, nada é por acaso, tudo é fruto, é consequência de causas e condições criadas. Então é melhor eu aceitar, esse é meu karma, e em vez de ficar remoendo, criando aversão, nananana, é tentar purificar e modificar a mente, criar causas e condições para seguir positivamente, entendeu? Para não gerar mais circunstâncias desfavoráveis, né? Então é interessante, assim, a compreensão do karma vai trazer, vai ser muito precioso para a nossa prática, muito precioso. Por isso que é um dos 4 pensamentos preliminares, né? Importantíssimo da gente desvendar, penetrar, né? Tá bem? Não é simples, é complexo. O Shagdu ainda vai trazer alguns elementos aí, depois a gente vai ver alguma coisa do Mingyur Rinpoche, mas essencialmente é cuidar das nossas ações em corpo, em fala e em mente. E purificar, cuidar das práticas de purificação. Porque a gente não sabe o que a gente plantou, que sementes a gente traz. Então, por exemplo, a gente pode ver, né? Os casos assim extremos. O caso Nardoni, por exemplo. Quando é que aquele casal ia pensar que ia acontecer aquilo com eles? Mas causas e condições se reuniram e a mente estava distraída, então a pessoa chega e faz o que faz. A gente pode também, num momento de distração, o fato de a gente não estar cuidando da nossa mente, não estar fazendo purificação, a gente também ser arrastado por várias circunstâncias. Então, né, a gente cometeu uma coisa que a gente não imaginava que podia cometer, né? Isso também vai nos dar força para enfrentar qualquer situação que possa se debater sobre nós, né? A gente não sabe o que nos reserva. E, Flori, e o karma nos deu esse corpo físico, né? Na verdade, é O um karma karma maduro. é, Na verdade, nos deu até a mente humana, né? é, Porque qualquer ser senciente que não consegue realizar a coemergência, ele tá nas teias de causas e condições. é. E nós Então, estamos até o momento que a gente não realizar também, né? Então a gente precisa realizar. Por isso que é importante sim, realizar, sim, né? sim. Mesmo E, com o, a e vida o- humana, mesmo no caminho, mesmo como ele diz, né? Aquele reza ao lama para que aqueles que estão na prática de hoje, né? Rezar ao lama para que aqueles que estão no caminho possam realizar, né? Reze para que os que estão, né, os seres, os afortunados, dotados de condições espirituais auspiciosas, possam realizar suas mais altas aspirações, porque senão a gente vai perder a nossa oportunidade, né? e o Então, e o interessante é que o karma, em tese, você consegue mapear uma matriz de probabilidade. Quer dizer, você consegue? Não, a gente não tem capacidade para isso. Mas, em tese, seria possível, dado que são relações causais mas são em ambientes. muitas relações, muitas relações. Sim, sim, mas É. com tecnologia você consegue, entendeu, fazer milhões de coisas em menos de um Isso aí segundo. é bom Então, conversar com o Zonza Quentes e Rinpoche. mas eu acho que alguns seres mais sutis,
conseguem mapear um pouco o karma? Ah, sim, com Eu acho que certeza. Os seres sim. que têm um pouco. Por exemplo, esse monge Flori, que hoje a passou. gente faz exame É. preventivo para não ter câncer, não ter aquilo. Uhum, Isso é uhum. uma coisa Vai juntando, né? incipiente Várias. de você olhar o seu karma, né? Porque É, você tem geneticamente uma determinada também. tendência. Isso, Você faz uma coisa preventiva para tentar que essa isso, tendência não isso. se atualize. É, Gente, isso aí é fazer mapa de karma, não isso, acha? karma ligado aos aspectos, condições materiais. Mas, ela Sim, diz, sim, sim. na visão do Buda, no caminho, tem um terceiro aspecto, intenção e motivação. Que aí é que, que dá um match nos ensinamentos sobre o karma. Não é só apenas causas e condições materiais, mas e principalmente a mente. A intenção, Sim, sim, motivação mas, mas e o karma é 100% intenção, só que às vezes a gente está aqui é com o nosso intenção karma de ter um e corpo físico, é. entendeu? Grosseiro, e Uhum, essa coisa que sempre é intenção, ela se materializa num corpo grosseiro, grosseiro. uhum, uhum, Se o- A gente é que a gente ainda não sabe como é que faz exatamente entre o sutil e o grosseiro, né? Os uhum, médicos sabem que todos sabemos que tem placebo. uhum, Placebo é algo, uhum, você uhum, cientificamente vê o placebo, entendeu? Tanto uhum. é que o médico, É, a o gente, nós remédio, praticantes que estamos no caminho, chegando no caminho, tentando, né, purificar a nossa confusão para aí começar a ouvir. Mas os mestres realizados, os mestres da linhagem, eles sabem como fazer isso. É exatamente por isso que eles dão os ensinamentos. Tem os ensinamentos exatamente sobre isso. porque no fundo, entendeu? A É, coisa é muito é complicada. exatamente Você a intenção da prática. tente dirigir a sua mente, tenha um É, bom coração, é. entendeu? E que as emoções perturbadoras Não, diminuam, mas né? tem ensinamentos muito específicos sobre como dirigir a mente. Tem ensinamentos muito específicos sobre como dirigir a mente, certo? Não seria Shamatha Vipassana, Trek Show, Sim, por mas exemplo, o tem nome ensinamentos disso? muito específicos sobre isso, né? Chama, Vipassana são Sim, nomes, assim, mas tem um é, ensinamento prático. Isso, 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 entendeu? Prático, é. muito prático. Oi, Viviane. Do ponto de Obrigada. vista genérico, é a gente ser É, menos arrastado, né? Agora, é, como vai ser menos arrastado é, pelas é, aparências, vai é, depender de muito onde está a mente de cada um, com certeza. né? Que às Por vezes isso o que. sujeito está sem qualquer coisa, o cara já fica assim. Outro não, né? Outro acontece em coisas difíceis, ele tem mais resiliência. Isso, Então, é difícil a gente, o caso concreto, né? O caso concreto, isso, às vezes. Que interessante esse estudo, com eu certeza. acho. Valeu. Alguém Obrigada. queria falar, tinha alguém com a mão. Viviane. Oi, Viviane, diz. Oi, não, assim, eu me lembrei de duas coisas. Ah, uma que é de uma situação real, assim, mas que eu não vou lembrar o nome do mestre, porque eu já ouvi a história de outra pessoa que estava conduzindo o estudo, né? Mas, assim, que ele é um monge que estava no mosteiro, daí ele saiu para fazer alguma coisa fora do mosteiro, e aí várias pessoas pegaram ele, deram uma tunda, enfim, quase mataram. Hum. E aí ele demorou para voltar para o mosteiro, voltou todo ensanguentado, todo ferido. E aí perguntaram para ele, nossa, mas o que que aconteceu? Daí a resposta dele, encontrei o meu karma. Aham, é, exatamente. Então, assim, Tem uma Exatamente. história de Nagarjuna que é exatamente essa. Não sei se, então se você leu. será que não é a mesma? Nagarjuna levou, bateram nele, ele exatamente falou isso. Então deve Pelo menos é Ah, ser. uma que eu É, li, né? então deve ser. deve ser, É. então, deve ser. Pois, E a segunda coisa é que eu lembrei do ensinamento do Lama Santen, que ele falou assim, se a gente realiza essa verdadeira natureza da mente, aí a gente pode dar um calote no com karma. certeza, com certeza. O karma também Gostei é da... vazio. No final das contas, o É, karma também é vazio. Porque senão isso aí. a purificação vai se dar por conta disso. Porque o karma é vazio. Isso. Mas aí, esse karma é vazio não é uma coisa assim, o karma é vazio. Não. É uma realização. Porque a sua mente é inseparável da sua experiência. Então, na hora que você começa a usar os meios hábeis da tradição, por exemplo, do Vajrayana, para você acessar, repousar nessa mente, nesse reconhecimento, a sua experiência vai casar com ela. Então, é por isso que a prática é veloz, o caminho veloz Vajrayana é por isso, porque a gente está sendo convidado a tomar a fruição como caminho, o fruto como caminho. Mas para isso, a gente precisa ter essa removidas
né, os obstáculos, para ir cada vez mais ganhando essa confiança e podendo receber as bênçãos, né, de fato, Uhum, certo? é. Mas eu Então, adorei pois essa é, história do calote, até mesmo porque ele diz que não tem como pagar o é, karma. é, A gente vai cada vez se endividando mais. exatamente. É só a liberação completa. Isso. Ó, vamos fazer a dedicação? Hoje eu Vamos, trouxe vamos. o Canção do Cara, Despertar para a gente sim. fazer. Tá bom. Então vamos fazer a Canção do Despertar. Deixa eu pegar aqui. Para a gente, eu acho maravilhosa. E ela é muito poderosa. Esse Shagdo Rinpoche estava muito inspirado quando ele fez essa canção. Por isso que não é à toa, né? Canção do Despertar. Não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, doença, velhice e morte? Todas as vidas passadas, que a gente já passou por isso, né? Todo sofrimento, além da conta e além da medida, esqueceste? Quem sabe se nessa vida terás o dia inteiro. Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água, uma bolha, uma alucinação, uma emanação, uma ilusão, uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade. Todo o samsara e todo o nirvana é assim. Reconhece todas as coisas desta maneira, inclusive o karma. Nada vem, nada fica, nada vai, além de qualquer descrição por palavras, além de qualquer concepção da mente, a mente dual. Agora é o momento de alcançares a realização que é sem sinais, sem elaboração, sem conceito. É uma experiência direta, clara. Então, eu dedico os nossos méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte do oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Fazer a prece de longevidade a todos os lamas. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Então, a vida de todos os nossos mestres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu, que é o Dharmakaya, consciência primordial, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção,
a esse estado de realização. Gyuadini Duda, Orgen Lama Drugyune, Droatikya Malupa, Deisalagopa, Show. Então, queridos, obrigada pela companhia. Obrigada, obrigada. Obrigada, Flori. Boa Obrigada, noite, Obrigado. boa Sandra. semana, boa Obrigada, Boa prática. Flor. semana. Valeu, pessoal. Obrigada. Até qualquer hora. Valeu. Até nesse próximo final de semana temos com o Eric, né? E- Ah, É, é verdade.